E para concluir o programa, vamos falar de um tema que eu também amo falar, amo levar informação sobre esse tema para vocês, que é a prática de atividade física, a importância disso e principalmente que seja praticado com saúde, para proteger seu joelho, seu quadril, sua coluna, enfim, para gerar mais qualidade de vida e mais saúde para você. Estou recebendo hoje o fisioterapeuta Rony Peterson, lá do Espaço Físio Esporte Saúde, que oferece uma gama de tratamentos aí para fazer com que você realmente se mantenha de pé. Né, Rony? Verdade, bom dia. Quando a gente fala nessa questão do físico, a gente destaca muito essa questão da importância da atividade física, mas tem que ser com qualidade, né, Rony, para não prejudicar. Com certeza, né? Tudo parte de uma avaliação. Às vezes as pessoas se jogam na atividade física, elas não são praticantes, né? Elas se jogam, né, como alguém que se joga no abismo achando que vai resolver o problema e de repente ele se dá com situações inusitadas que o tira da sua participação. Então a preocupação da gente é sempre essa, né? Tá avaliando para que a gente consiga realmente traçar um plano de prevenção e a pessoa pratique o esporte para que ele seja saudável. A gente percebe muita gente recorrendo ao exercício para emagrecer. Foca muito na perda da gordura. Aí perde também massa magra. Essa preocupação com a massa magra muita gente não tem ainda. Né? Não, porque muitas vezes a pessoa que se preocupa muito no emagrecimento, ela às vezes está sendo acompanhado, né? Às vezes apenas pelo nutricionista, embora ele passe orientações, mas a pessoa não consegue sentir isso na pele. Então ele está preocupado em perder peso, né? Existe esse controle, a orientação que você faça atividade física, mas a pessoa não se dá conta. E quando você perde além da gordura a massa magra, ou seja, né, densidade de músculo, a gente perde o poder de gerar força. E a gente tem que ter em mente que o músculo, né, gerando uma boa quantidade de força, ele é protetor das articulações. Então, assim, ele evita que você venha ter problemas dos mais variados, como os mais frequentes, joelho, coluna, quadril, que é o que a gente tem batido mais. Então, você perde massa magra, você perde força, você perde essa densidade muscular e aí você começa a sentir, principalmente, aquelas dorzinhas que vão se complicando com o passar do tempo e da sua prática da atividade. Aí, quando chegar lá na frente, você para tudo, né? Exatamente. Aí você dá conta que agora você não consegue mais, né? E aí vai ter que voltar ao zero, ou seja, você até perdeu peso, né? Você perdeu gordura, entrou nessa baixa da capacidade do músculo de gerar força, mas aí você começa a entrar nesses problemas, né? Dores na coluna, quadril, joelho, e vem aquela preocupação, que passa a ser uma dor que você não consegue mais continuar a atividade. Então, todo o esforço que você fez, né, você termina jogando fora. A gente percebe muito uma conscientização por parte dos profissionais de educação física, de que você não foque na balança. A minha personal é não foque na balança, não foque na balança, mas é difícil, né? A gente tem que quer focar na balança de todo jeito. É difícil, por isso que a gente sempre bate na tecla dessa interação dos profissionais. Então, o que a gente tem visto, inclusive a gente pode citar o exemplo de Natal, é que as pessoas elas estão dispersas ainda. Então, ela é acompanhada única e exclusivamente por um personal, então ele tem uma visão, né? Outro é acompanhado só pelo fisioterapeuta. Eu acho que o que tem faltado, né, e uma das coisas que a gente traz para dentro do nosso centro, lá para a nossa clínica, é isso, essa interação desses profissionais, porque o fisioterapeuta ele tem que conversar com o educador físico, que tem que conversar com o nutricionista, que tem que conversar com o médico, cardiologista, né? Com o próprio massoterapeuta, que tem gente que acha que só a massoterapia é a solução dos problemas, né? Inclusive nesse boom do recover, né? Então assim, o recover resolve tudo. E o recover, quando a gente pensa em recover, a gente pensa também nessa capacidade do músculo gerar força, né? Então o recover bem feito é aquele que durante a atividade é uma atenuação, uma perda da qualidade desse músculo pela atividade, que é o normal, e o recovery vem para quê? Você realmente teve um recovery quando o seu músculo volta a ter a mesma capacidade. Então, às vezes, as pessoas confundem sensação de melhora com recovery, né? Ou seja, realmente seu músculo voltou à capacidade, você está apto a fazer atividade de novo, né? É a mesma coisa que acontece nas lesões musculares. Então, às vezes, você não tem a lesão muscular, mas pela perda dessa massa muscular, você se comporta como, né? Ou seja, o músculo não está preparado para aquela atividade. Rony, como saber quando procurar um fisioterapeuta e quando procurar um massoterapeuta? Aí a gente volta à questão da avaliação, né? Então, normalmente, a gente tem que entender que a massoterapia, ela tem uma ligação direta, né, com a fisioterapia, ou seja, ela é um recurso, né? Então, ela é um recurso da fisioterapia, como o próprio massoterapeuta também utiliza disso. Quais são os objetivos dos dois? O profissional fisioterapeuta ele tem a capacidade de lhe avaliar amplamente,
né? O massoterapeuta ele tem a condições técnicas de aplicar a massagem para que você volte a se sentir bem, né? Ou seja, se eu tiver alguma interferência mecânica ou biomecânica, como a gente chama na área da gente, o massoterapeuta ele não vai conseguir identificar, né? Então, assim, você está fazendo um recurso que ele é eficiente sim, né? A gente indica, porém, se o problema do seu quadril for uma alteração do quadril, a massagem não vai modificar, né? Então, assim, a gente precisa fazer a avaliação mecânica, biomecânica daquela pessoa, e aí, assim, ó, eu preciso relaxar essa musculatura, o massoterapeuta tem sua eficiência, porém, eu preciso mobilizar, né? Eu preciso fortalecer para que essa estrutura se mantenha apta à realização da atividade. Olha, é importante também, o ortopedista também entra nesse processo. Certeza, né? Então, assim, não só o ortopedista em si, mas hoje a gente também tende mais ao médico do esporte, né? Por quê? Porque ele tem o conhecimento de todas as demandas, né? Então, da capacidade respiratória, né? Também faz avaliações, alguns já fazem avaliação dessa quantidade de massa magra, da quantidade de massa gorda, né? Da gordura e do próprio músculo, que vai nos dando subsídio para que a gente, né, consiga diagnosticar qual é o problema. É lógico, as pessoas têm procurado mais ainda quando acontece o problema, né? Mas a gente tem que começar a conscientizar-se que a gente precisa ser avaliado antes para que a gente entre na atividade. A gente tem muitos corredores que acompanham o Viver Bem, tem gente que está aí focado no treino para uma maratona, para uma meia maratona. Essa visita ao fisioterapeuta, entrando, quando a gente fala em prevenção, né, em ajudar aí na performance dele, para que ele consiga um melhor resultado, deve ocorrer de quanto tempo? O que a gente tem feito é o seguinte, você recebe o paciente e a gente tem acompanhado ela aí ou semanalmente ou mensalmente, né? Por quê? Na verdade, a gente procura fazer ajustes. É uma preocupação que a gente tem com essas preparações, que muitas vezes você é acompanhado e, na maioria das vezes, se passa uma receita de bolo para todo mundo, né? Então, tem uma planilha a cumprir e, de repente, a minha planilha é a mesma do que está iniciando, é a mesma que está, a diferença ali de uma semana para outra, e a gente fica preocupado. Por quê? Porque a gente não tem visto, né, na maioria dos casos, lógico, a gente ressalva aqui as exceções, mas a gente não tem visto esse acompanhamento individualizado. Realmente, qual é a demanda desse atleta que vai para a maratona, né? Então, assim, qual é o objetivo? Como é que está a parte psicobiosocial dele também? Que a gente sabe que tem influência, inclusive, na tensão muscular. Então, você pode ter uma inatividade da sua musculatura porque você não está bem consigo mesmo, né? Seus órgãos podem funcionar de forma diferente ou ter alterações porque você não está bem, porque sua musculatura não está funcionando, porque sua cabeça não está funcionando. Então, assim, justamente quando a gente vem para a fisioterapia, a gente termina fazendo a triagem. Ó, agora eu acho que você precisa ir no cardio, você precisa ter um acompanhamento mais forte do nutricionista, né? Você precisa de um massoterapeuta, e aí a gente vai mexendo nessa parte mecânica e fazendo essa correlação. Então, assim, o que a gente tem acompanhado é isso, né? Recebe o paciente, tem acompanhado no primeiro momento semanalmente, e no resto a gente vai só ali fazendo a manutenção para a gente saber se tudo está ocorrendo bem. Por quê? A gente sabe que se eu sair daqui, né, do estúdio, e eu encontrar ali um batente, eu posso sofrer interferência. E é o dia a dia da gente. Então, assim, a gente não vai deixar de passar pelo batente, isso não existe. Onde a gente também bate. Todas as soluções, ela vem pela prática do exercício. Então, não existe mais aquele negócio, não vou passar mais ali no batente. Não, você tem que passar no batente. Você só tem que estar preparado para passar pelo aquele batente. Na planilha, geralmente, tem o treino de corrida, tem a musculação, tem gente que faz natação e faz bicicleta para trabalhar mais o cardio. Mas o recovery ali, ele deve entrar semanalmente também? Depois do longão, antes do tiro, em que momento? Depende da pessoa? É uma discussão nova hoje, né? Porque a gente tem procurado trabalhar baseado em evidências e o recovery ele ainda tem uma evidência ainda baixa, né? Então, o que a gente tem de alta é, na prática, o paciente sentindo melhora, né? E como eu voltava no início, recovery a gente tem que sentir que a musculatura se recuperou. Então, hoje o que a gente tem passado muito para os pacientes é que ele se sente bem. Então, o que é que eu quero trazer com isso? Que o recovery, depois de uma prova, ele é legal, porque assim, você vai para o seu descanso. Então, você vai se recuperar ali, vai ter aquela sensação, movimentação dos líquidos que foram acumulados e você vai para casa. É diferente das pessoas que usam recovery em atividades mais extenuantes, que ele vai sair de uma prova para outra. Então, naquele momento ali, a gente sabe que talvez o recovery não seja tão eficiente. Mas, assim, é de grande importância o recovery, porque o recovery não deve estar só em cima de botas, de pistola, de liberação miofascial, mas não deixa de ser um recovery você fazer ajustes biomecânicos, né? Então, a gente tem que pensar nesse ponto também.
Ótimo. Inclusive, quero até deixar a dica aí, que é o espaço, né? O Físio Esporte Saúde, que vocês oferecem exatamente esse atendimento completo. Você está falando da cabeça, que inclusive o psicólogo especializado nessa área tem também. Nós temos psicólogo, né, específico na área desportiva, nós temos o próprio massoterapeuta especializado nessa área, o físio, né, o nutricionista também especialista nessa área, tudo para que a gente consiga conversar verdadeiramente. Então, a proposta da Físio Esporte Saúde é essa, que a gente tem uma equipe interdisciplinar, ou seja, todo mundo se conversa em cima de um paciente só, né? Então, existe essa relação para a gente quebrar aí essa divisão, né? Eu tenho o meu nutri, e a gente não se fala. Isso não quer dizer que a gente não tem relação com outros, ao contrário, todos os pacientes que eu acompanho, eu procuro, né, conversar com o personal, para a gente tentar solucionar o problema junto. Então, acho que o caminho é esse, né? A gente ter esse grupo fechado. Ótimo. Rony, passa os contatos para quem se interessou aí. Nós estamos aí no Insta, no Físio Esporte Saúde, e o telefone lá é o 2020 5101. Então, assim, a gente pode, né, vocês vão encontrar informações da Físio Esporte Saúde, principalmente nesses 2 canais. Ótimo. Obrigada, Rony. A gente que agradece. A gente que agradece. E a gente se encontra nas pistas. Com certeza, né? Viver Bem de hoje fica por aqui. Muito obrigada por sua audiência. Lembre-se que a gente tem um canal direto durante toda a semana. Você não precisa esperar o sábado chegar para conferir as nossas dicas, né? Diariamente tem muita novidade no nosso site, o guiaviverbem.com.br. Tem também nosso canal no YouTube que está sendo aí reformulado e trazendo muitas dicas para você também. E o nosso Instagram, Facebook, Twitter, @guiaviverbem, aí para a gente manter esse contato diário e que todo mundo se ajude, todo mundo se junte aí para a gente viver bem, que esse é o objetivo de todos nós, né? Beijo, próximo sábado a gente se encontra mais uma vez, 9 horas, aqui na Band. Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Emoções o ano inteiro.